RC16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Hoje o nosso programa foge um pouco do contexto natural de receber somente um convidado. Raras foram as situações em que esse programa teve 2 entrevistados simultâneos. O motivo é muito simples. O que vai ser discutido hoje aqui é de suma importância para o município de Petrópolis. É uma atitude que foi tomada em função de se divulgar com mais clareza, de prestar contas com mais eficiência à população da cidade de Petrópolis. O assunto hoje é transparência. E os nossos convidados de hoje são Fred Procópio, vereador da cidade de Petrópolis, e a prata da casa, que já foi até titular de um programa aqui na nossa casa, Fábio Alves, que hoje ocupa uma das piores posições do governo, que é o cara que mantém a peteca voando, não pode deixar cair. Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus irmãos que vieram hoje aqui para a gente poder mostrar para a cidade de Petrópolis que nem tudo é blá, blá, blá na política, que tem ações positivas, que existe muita vontade de acertar por parte de alguns políticos e algumas pessoas que trabalham no entorno do poder. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Falcone, mais uma vez agradeço a oportunidade da gente estar falando com a população e estar trazendo alguns esclarecimentos e informações para a população, já que a pasta que eu ocupo é exatamente a pasta responsável por buscar melhorar e aperfeiçoar o sistema de transparência do município, né? Na verdade, uma pasta que não executa, mas monitora esses dados e informa esses dados à população. Você é o mais chato de todos, que só diz não? Eu acredito que eu seja o cara mais chato da prefeitura. Acredito que 99,9% se tiver uma eleição eu ganho como o cara mais chato. Acho que eu tô igual aquele pai que vira pro filho, o filho chega no supermercado e fala assim, quero uma bala. Não, meu filho, não pode. Né? Porque basicamente porque estraga os dentes. Estraga os dentes, exatamente. Quero comprar ali uma salsicha uma linguiça para fazer churrasco. Não, por excesso de gordura. Excesso de gordura. Sou um cara chato, realmente. E assim, mas eu acho que o momento que o país vive no aspecto de recuperação de contas públicas, não há outra maneira a não ser essa. A gente vê pelo próprio governo federal tentando passar a reforma da Previdência, tentando reduzir cargos públicos, tentando reduzir os gastos, para ver se o país realmente começa a engrenar. Decolar, né? Exatamente. Né? A gente tem um índice de desemprego muito grande e não vamos sair dessa situação, infelizmente, o país não vai sair dessa situação se não fizermos o dever de casa. E o dever de casa parte de onde? De todos. E o nosso vereador, Fred Procópio, aqui ele está até forte, ele deve estar igual o bife de açougue, né? Deve estar levando pancada de tudo que é lado, né, Fred? Bom dia, Falcone, boa tarde, boa noite, né? É um prazer estar aqui novamente na TV. Obrigado ao Fábio pela companhia nessa entrevista. A Câmara é a casa do povo, né? É um lugar onde tudo é discutido, todo mundo tem voz, todo mundo tem vez. As manifestações vão para lá, para a porta da Câmara, porque sabem que ali são ouvidas. Então, ali quando a gente não está apoiando um lado, está apoiando o outro. Você tem que escolher um lado ou fazer o que eu tenho tentado fazer, mediar o conflito e encontrar o melhor caminho, né? Você tem tido muito bom senso lá para fazer isso aí, né? Porque você fica entre a cruz e a espada, né? Graças a Deus. E essa nova atitude que foi tomada pelo governo municipal, respaldado pela iniciativa do Fred Procópio, que é a questão da transparência, não importa quando e como. Está tudo lá, Fábio? A pessoa tem acesso a tudo? Os portais estão atualizados? Como é que isso está? Olha só, o nosso portal da transparência foi construído pelos servidores do município, servidores de carreira, concursados, pessoas da área técnica, anos atrás, quando saiu a lei de responsabilidade fiscal, exigiu. E vem sendo aperfeiçoado. Isso é uma forma, primeiro, de economizar custo. Eu acho que se a gente quer fazer o dever de casa de economizar custo,
O importante é, então, o primeiro passo, aproveitar a prata da casa, ou seja, aqueles servidores que entendem e trazem as informações. E ao longo do tempo, é claro, foram colocando as informações básicas e ao longo do tempo a gente vê o quê? Aperfeiçoando, quando eu digo a gente, eu digo o município, vem aperfeiçoando o sistema de transparência. Hoje, por exemplo, nós temos nota 8,63 na CGU. Somos o primeiro da região serrana e o sexto do país pelo ranking da CGU, que é um ranking nacional, de transparência. Estamos acima da média nacional em nota. A média nacional é de 6,40. Nós temos 8,63. Então os dados estão lá. Agora, se você me perguntar, você está satisfeito? Nunca, não posso. Né? Eu olho ontem, nós tivemos aí jogo do Flamengo e LDU, o Flamengo, né, ganhando, sofreu a virada. Vou comparar basicamente com o futebol, eu sou flamenguista, vou usar o meu time. Eu também, infelizmente. Aqui, a gente tem que estar o tempo todo querendo mais. Eu acho que o fato da gente tirar 8,63 e ter lá os dados mais importantes não quer dizer que a gente não precisa ter mais. Precisamos avançar, precisamos aprimorar, precisamos ter autocrítica. Isso é importante. Dentro disso, por exemplo, a gente está hoje no portal lá da Prefeitura, para quem quiser, até o dia 30 de abril, com uma pesquisa, uma enquete para saber o que mais de informação a população gostaria de ter. Já está fazendo feedback com a população, já? A população já tem ingerência? Já tem ingerência no pedido de informação. Só antes não tinha, agora tem. Então, por exemplo... É uma ouvidoria dinâmica? Uma ouvidoria dinâmica. Nós temos 2 pontos aí importantes. Primeiro, em dezembro do ano passado, o prefeito assinou convênio com a CGU do EOUVE. O EOUVE é o sistema de ouvidoria que faz esse feedback de participação da população junto com a CGU. Isso foi um convênio com a CGU que a gente conseguiu trazer para o município. Controladoria Geral da União, não é isso? Isso, a CGU, né? Controladoria Geral da União. Então, a gente tem hoje um sistema gratuito, 0800, tá? Em que permite esse feedback com a população. Segundo, fizemos a enquete porque a gente percebeu que muitas coisas que a população quer saber, ela quer saber sobre serviços. A população quer entrar no site e ela quer saber sobre serviços. Ela quer saber, por exemplo, sobre iluminação pública. Aonde está sendo feito, onde não está, quando vai chegar no bairro dela. É uma das maiores perguntas e questionamentos que a gente recebe no município, por exemplo, iluminação pública. Então, precisamos saber, não é só o que a gente tem a oferecer à população, mas o que a população também tem de necessidade de informação para que a gente possa passar para a população. Então, a gente está fazendo uma enquete com a população, com a sociedade, para a sociedade falar assim, olha, queremos informações sobre tais matérias a mais, além do que já tem. E aí a gente vai trabalhar com os servidores, para os servidores poderem expandir o site e o portal da transparência, aperfeiçoando todos os mecanismos do município. E o Fred teve uma participação interessante nesse momento? O Fred, assim, foi o relator de um projeto recente, vou deixar para ele falar do projeto, que a Câmara aprovou por unanimidade, a Câmara entendeu o momento importante que a gente vive no país e o município, o prefeito falou, olha, Fábio, você é a controladoria, você está na controladoria, eu preciso de um projeto de lei que dê resposta dentro do que a população deseja, o que a população quer em termos de contas públicas. De controle, mais do que isso, do controle das contas públicas. Isso fica agregado ao processo de funcionamento da prefeitura, não quer dizer que o próximo prefeito, eu não gostei, pode tirar. Isso fica incorporado. Só por lei. Vai ter que revogar a lei. Mas vai ser uma atitude das mais antipáticas do mundo, né? Porque o projeto de lei é um projeto muito complexo, muito completo, né? Na publicação que eu fiz na rede social até fiz questão de mencionar a capacidade de competência técnica do Fábio na elaboração do projeto. São 60 artigos, 50 e tantos artigos. Ficamos até 10 horas da noite votando. Os vereadores ficaram todos presentes, todo mundo votou favorável. Base aliada e oposição. Né? Para você ver o que é muito difícil, né? Porque até na retórica política você tem ali os vereadores que sempre votam contra o governo por entender que é um posicionamento deles político, né? O eleitor deles pede isso e nesse projeto anticorrupção a base aliada e a oposição se uniram, chegou a ter emenda de vereadores da oposição, chegou a ter emenda de vereadores da base aliada, mas o mais importante é o seguinte, o texto, né, o corpo, a coluna cervical do projeto foi toda mantida, né, era o mais importante para nós. Uma pergunta que pode não parecer muito simpática, mas não tem algum vereador que às vezes vota contra só pelo prazer de votar contra, para ser oposição, e esquece que às vezes
quem votou nele procederia de outra forma? Ele só para criar um factoide político, para depois chegar lá no cantinho e falar, pô, vocês não estão me valorizando, aquelas coisas de criança, né? Ficar achando que está aparecendo pouco e que não está na mídia. Eu acho que assim, o momento político, né, mudou. Né? A política não mudou faculta como esse um tipo todo, de comportamento, já, né? já não absorve bem isso mais não. Antigamente você via um cara que batia e todo mundo achava aquilo ali bonito. Hoje em dia tem ali um ponto, né, de equilíbrio onde a população tolera isso. Né? Eu acho que esse projeto de lei foi uma demonstração exatamente dessa consciência dos vereadores. Porque quando viram que era um projeto anticorrupção, como é que, mesmo vindo do governo, como é que eles votariam contra? Qual seria o discurso contra isso? Está indo na contramão da história? Exatamente. Então, assim, ali ficou bastante claro que o momento político está bastante diferente do que era. Falcone, é importante mencionar o seguinte, quando nós aceitamos o convite do prefeito para assumir a parte da controladoria, nós aceitamos com um plano municipal de transparência. Um plano a ser executado ao longo dos 4 anos de governo. Então, assim, eu queria... Isso tem início, meio e fim? Tem. Tudo determinadinho? Sim, é claro que, tem assim, que cumprir. O processo de transparência é um processo contínuo. É um processo dinâmico e inclusive, sempre transformação. Participação dos munícipes, né? Segundo o que você falou, as pessoas podem interferir. Então, por exemplo, nós começamos primeiro mudando, reestruturando a controladoria, que ela focava muito na análise das prestações de contas, dos gestores, e às vezes algumas microfunções, né, algumas atividades que a controladoria, de modo geral, poderia ter, não é que deveria, mas poderia ter, acabava não acontecendo. E aí, por uma orientação do Tribunal de Contas, que soltou um manual, nós reestruturamos e criamos as unidades de controle interno. Então, o primeiro passo foi esse. Das unidades de controle interno, ou seja, a gente passa a ter controle em cada secretaria, de um modo geral, via unidades dos principais procedimentos. Depois disso, nós começamos a normatizar e a modernizar a prefeitura em termos de procedimentos internos através das instruções normativas e portarias. Só que isso tudo o quê? Era uma normativa, treinamento, porque não adianta você fazer a norma e não treinar o servidor. Para ele praticar, para aplicar aquilo ali com maestria no dia a dia, né? Depois nós criamos, com o apoio da Câmara lá novamente, o Conselho Municipal da Transparência, que foi a primeira aprovação positiva legislativa nessa área de transparência. O conselho que faz a interface com os outros conselhos e estabelece políticas de transparência no município para que tenha o quê? Não seja algo só do executivo, tenha participação social e popular nisso. E aí a gente vai para um pedido do prefeito, que precisamos modernizar a questão dos procedimentos de recuperação dos prejuízos sofridos pelo município. Porque existe o instrumento que foi modernizado pelo tribunal, que é a chamada tomada de contas. Mas a tomada de contas a gente apura, manda para o tribunal julga, voltava. E aí, às vezes, demorava 2, 3 anos para o município recuperar isso. O projeto de lei, né, que o executivo elaborou, que o prefeito elaborou, foi enviado para a Câmara. O Fred foi lá escolhido o relator entre seus pares e levou isso com muita maestria. Demorou um pouco, mas eu não vejo nem como demora. Na verdade, houve uma maturidade de debate sobre alguns artigos para mudar, emendas, como o Fred falou, de diversos vereadores, mas o eixo central permaneceu. E a gente conseguiu aprovar, que é um mecanismo que na verdade, assim, você tinha tomada de contas, e tem, porque ela não desapareceu, ela continua existindo, mas aqui talvez possa acelerar, possa dar maior eficácia na busca de recuperação de valores perdidos pelo município. Então, esse projeto, né, anticorrupção, que foi a aprovação do PAR, ele vai permitir que o município tenha maior agilidade na busca desses recursos identificados e perdidos. Então, assim, é um procedimento muito positivo para o município. A gente já está começando, a partir de maio, a preparar o servidor, a fazer o trabalho de aperfeiçoamento do servidor, para o servidor trabalhar com esse instrumento. E depois a gente vai trabalhar com a segunda lei que também a Câmara aprovou, que foi a criação do Fundo Municipal de Combate à Corrupção e à Transparência. Para quê? Para que os recursos advindos dos procedimentos fiquem para o município e o município possa investir verba carimbada somente em procedimentos e políticas de transparência. Então, o que a gente fala em política de transparência? Educação, informação, divulgação.
Então, a gente precisa levar também para a população controlar. Quanto maior houver a participação social, melhor é o sistema de controle de município, porque a gente passa a ter a participação social. Se a população está lá verificando o que está ocorrendo no seu bairro e está cobrando, e a população tem que cobrar, é aquilo que a gente sempre falou, né? Não posso cobrar só na época de eleição, eu tenho que acompanhar os 4 anos. Ajuda o nosso trabalho. Ajuda o trabalho, principalmente da minha parte. O nome disso é consciência política, doutor Fábio. Vai criando isso na cabeça das pessoas, né? Agora, existem já casos concretos onde essa lei vai ser aplicada? Por exemplo, foi detectada... É detetada ou detectada? Né? Detectada. É, português, né? Já foi detectado algum tipo de malversação de verbas públicas que a lei já vai ter aplicação imediata? Nós tivemos algumas situações que foram feitas por tomada de contas. Que não precisa nomear, Sim, porque claro, a gente sabe que não pode. Não, e pela própria lei anda em sigilo. Mas assim, tivemos algumas situações que entraram por tomada de contas. Então, essas situações foram enviadas ao Tribunal de Contas. Então, a gente ainda não tinha esse instrumento. Tivemos algumas situações que as pessoas fizeram o acordo e devolveram o dinheiro para o município. E aí foi para o Tribunal de Contas, tomar conhecimento da devolução, que a nova lei, que a nova deliberação do Tribunal de Contas, que é a 279, permite isso, o ressarcimento do erário, ele dá um dispositivo final. Só que com para agora, isso vai dar maior agilidade. Então, assim, as próximas situações, a gente agora em maio vai treinar o servidor para as próximas situações a gente poder estar aplicando a lei. Só para você ter uma ideia, a gente, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, não nos municípios, no estado, que é um dos poucos estados que regulamentou e vem aplicando a lei, e nós estivemos lá fazendo treinamento ano passado, em todo o estado eles tiveram 12 casos o ano inteiro. O que eles falaram, Fábio? Não são muitos os casos no estado inteiro que vão ser aplicados a lei, porque não são todos os casos que você verifica a má-fé. Que você vai precisar identificar a má-fé. Não identificou a má-fé, o que você vai fazer é notificar, exatamente. Mas assim, qual é o efeito disso? Não é só recuperar, é ser pedagógico também. É falar para quem está do outro lado o seguinte, não faça. Porque o que a gente quer é andar com a coisa o mais ajustada possível. E não perder tempo nem dinheiro, né? Vou mostrar que o país agora é outro, as pessoas querem outra coisa, esse a mentalidade é nova, poderia diferente. Estar sendo utilizado para coisas mais úteis, né? Quem tem fome não espera, é um problema. Eu assisti há pouco tempo uma palestra na CGU e era bem claro, a gente gasta muito mais dinheiro combatendo do que prevenindo. Isso é igual doença. Se você previne, você gasta menos prevenindo uma alimentação saudável do que gastando depois com remédio médico. Então, prevenir é muito mais barato do que depois dar soluções ou buscar recuperar a saúde. Então, assim, a política que está sendo feita de transparência é uma política muito mais no intuito preventivo, o que acaba não sendo vista. Porque como é preventivo, não está acontecendo nada, não aconteceu nada, porque está sendo preventivo. Mas esse é um dos motivos da sua presença aqui, do Fred também, para a gente poder mostrar, porque eu nunca vi um negócio desse, um programa maravilhoso com tão pouca divulgação. O cara só vai entender que ele está funcionando a hora que ele for pego pelo sistema. Como é que, né? Eu estou falando no caso da pessoa ter má fé, utilizar má fé. Como é que alguém detectou isso? É porque já existe todo um procedimento já para filtrar isso aí e tentar recuperar o que foi desviado ou o que foi perdido por inépcia, alguma coisa assim. Então nós temos que dar voz a isso, temos que dar voz ao esforço do Fred, ao seu esforço, doutor Fábio, nessa... não é luta em glória, né? Nessa luta sem fim para tentar otimizar o serviço público. Isso aí, para mim, é uma das coisas que tem mais valor na vida do cidadão petropolitano e de qualquer lugar do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, para você ter uma noção, Falcone, enquanto eu fazia a leitura do projeto no plenário da Câmara, um vereador de oposição sentado assim no canto virou para mim e falou assim, o prefeito leu isso e riu. Tamanha a complexidade do processo, porque prevê acordo de leniência, né? A empresa fraudou uma licitação ou participou de uma licitação e não prestou o serviço da forma adequada, né? Houve a má-fé, está caracterizado lá, a empresa faz um acordo com o município, ressarce o erário público, né? Devolve o dinheiro e se compromete a ajudar a consertar
Os O erros. problema é que ela criou. Isso é com juro e correção ou... Com tudo que tem direito. Tudo tem direito, Com né? multa, com tudo que tem Que direito. coisa, hein? Então, isso se pessoa ela jurídica, quiser pessoa continuar física, se ela quiser continuar atuando no mercado. atuando no mercado. Né? Prever, por Tá exemplo... mortinho da Silva, né? Tá morto. Tá morto. Se entrar nesse Coisa, hein? sistema agora, se achar que pode fazer como se fazia antigamente, né? Tá Como é sepultando que é o a negócio? própria Barata carreira. voa, né? Joga pra cima. E deixa ver o que vai dar. Não vai ser mais assim. Para ter uma noção, Falcone, prever até a desconsideração da personalidade jurídica. O cara roubou na pessoa física, mesmo? jogou para dentro de uma pessoa jurídica, né, para dentro de uma empresa para tentar maquiar a transação. O município aciona direto a pessoa jurídica, desconsidera a personalidade e traz o patrimônio de volta para ser Penalidade pesada. pesado. Então, assim, é um complexo, é uma lei, um projeto de lei muito complexo, né? Agora uma lei, de fato, né, já Vocês se votada. espelharam em alguma legislação pré-existente ou isso foi gerado do zero? Sim. Isso foi baseado na Lei 12.846 de 2013. Você vê, desde 2013 o município não tinha regulamentado. A maioria dos municípios no país não regulamentou ainda. É uma lei federal, que é a Lei de Combate à Corrupção, que tem sido utilizado pela CGU e pelo Ministério Público Federal nos casos da Lava Jato. Tá? Então, nós nos baseamos na lei federal para fazer. A lei, ela está realmente com respaldo de uma lei federal, não é uma inventaram invenção. a roda. Vocês pegaram a melhor roda que vocês já viram e Porque, deram olha só, incrementada. A gente pegou o Sérgio Moro e trouxe para cá. Aqui, ó, botamos ele aqui na controladoria. na verdade, o que a gente fez foi o seguinte: o município não tem dinheiro. Não podemos inventar e gastar dinheiro à toa inventando. Então, o que está funcionando no país? E com o pensamento? O pensamento, eu acho que tem que ser preventivo. Como é que eu faço para prevenir, reduzir? Caráter pedagógico, não um caráter de, eu quero prejudicar o B. Ou não, gente, olha só, vamos lá, vida que segue. Para todo mundo. Mas mudou o game e vamos agir de acordo com o que o município merece. Eu acho que o mais importante no final é apontar lá, o que o município merece? Boa prestação de serviços públicos. É isso. Isso que a gente tem que visar. E mais alguma coisa, né, de orçamento, né? Orçamento. É muito dinheiro. Quando você fala 1 bilhão, você fala de boca aí cheia. você vai, bilhão. 1 bilhão Agora, de orçamento. Com endividamento também proporcional às suas receitas. Né? Acho que não é só o município de Petrópolis, mas quase todo o país, inclusive a União. Você está querendo dizer nas entrelinhas que o poder de investimento fica desse tamanho, né? Pequenininho. Que a gente precisa o quê? Não racionalizar. Exato, para fazer o dever de casa. A dona de casa sabe como é, ela recebe o salário no final do mês, o que ela faz? Vou pagar a luz, vou pagar a água, separa as vou fazer notinhas. compras, separa a Tanto, notinha. isso, Isso vai dar esse mês, isso aqui eu vou precisar fazer um trabalho extra, pagar o dinheiro. Ou seja, o município trabalho extra, prestar bom serviço e arrecadar. Agora uma pergunta Criar pessoal um ambiente aqui. econômico viável para vir empresas. Pergunta pessoal, o abrir que esse rapaz está fazendo aqui? Ele não estava na idade de estar pegando surf, está apanhando o sol, vai se meter em rabuda, rapaz. Da onde veio essa vontade de mexer com isso? Pior que é verdade, Falcone. Eu tô jovem ainda, né? Ainda dava para ter curtido mais um pouco. Você está com o quê? 30? Com 33. É, 33 é isso agora. mesmo. Tô terminando a segunda faculdade, tô com uma pós-graduação. Fui secretário de Meio Ambiente e agora... Você está terminando a faculdade de quê? Direito. Agora. E antes você fez o quê? Minha área era marketing, trabalhava com venda. E aí quando perdi a eleição em 2012, mas isso é bom. um amigo falou para mim, olha, se você pretende ser político realmente, você tem que fazer direito, não tem outro caminho. Não tenha dúvida. E aí eu fui fazer Até direito e para tô apaixonado. poder proceder dentro da Agora, norma, né? falando da política pública, né, de forma geral, a gente vê a política pública quando ela é do bem, e isso eu vi nesse projeto de lei, funciona. As coisas funcionam. E tira da mão do gestor o poder de decidir quem ele vai aplicar aquilo ali ou não. Vou explicar melhor para quem está em casa. Eu entendi. A política pública boa é aquela que qualquer pessoa pode ter acesso. Ou qualquer pessoa para quem ela foi destinada, ela se aplica. Né? Tira da mão do gestor o poder de decidir, não, o Falcone é meu amigo, eu não vou investigar ele não. O Fábio não reservou esse poder a ele. Né? Então o controlador interno não pode decidir se vai abrir o procedimento ou não. Ele recebeu a denúncia, cumpriu os requisitos legais previstos na lei, tem lá um rol taxativo dos requisitos. Né? Cumpriu os requisitos legais, ele é obrigado a abrir o procedimento. O Fábio acompanha mais de perto, é tijolo quente todo dia. Não tem jeito. E é isso que o Fred falou, é importante. Na verdade, eu não tenho o poder de decidir ou não, eu não tenho o poder de decidir o relatório, eu não tenho poder de decisão nenhuma. Mas? Não, nem mais.
tudo é feito por servidor de carreira. São servidores concursados com independência. Então, todo o procedimento, para que se tenha garantia, se tirou 2 gestores. Então, Passa eu, por exemplo, quantas pessoas? o processo começa, por acaso, na minha pasta. Mas da minha pasta vai efetivamente para os servidores nomeados na comissão, que são os servidores de carreira, concursados. Esses servidores é que vão tocar com independência. Então, por exemplo, não tenho eu, por exemplo, Fábio, qualquer outro que venha a ocupar o cargo de controlador, não tem poder de decisão, não tem poder de ingerência, não tem poder de gestão. O que nós temos é a função e atribuição de acompanhar se aqueles servidores estão dando andamento, porque tem um prazo para concluir de 240 dias. Então, o máximo que a gente faz é verificar, e aí, como é que está o prazo? O prazo está ok? Mas, por exemplo, o Fábio nada. O Fábio, eu não vou ter mérito nenhum em qualquer procedimento ou qualquer decisão que venha a ser tomada. O mérito é todo dos servidores de carreira. Servidores de carreira concursados que há muito tempo trabalham na controladoria e que não tinham esse instrumento para trabalhar e agora vão ter esse instrumento. Foi um instrumento dado realmente para o município. Não foi um instrumento dado para A, para B ou C. Entendi. Ele é totalmente Mas impessoal. aí cabe a pergunta do telespectador agora. Se você não toma parte do processo, qual é a função exata do Fábio na cadeia? Na cadeia, exatamente verificar... Não, na cadeia... Sim, né? Cadeia de procedimento. É que hoje a gente fala em cadeia e o pessoal fica nervoso. Não me lembra da Lava Jato? Falando da Lava Jato um pouco antes. No rito procedimental, sim, qual sim. é a participação? Verificar se os prazos foram cumpridos, tomar conhecimento do relatório e enviar o relatório às autoridades competentes, segundo a lei. Quem são as autoridades competentes? Dependendo da situação, o prefeito, para que tome conhecimento e tome as medidas de correção. Ou que ele apure mais fatos, ou que ele determine. Pode ser efetivamente ao Tribunal de Contas do Estado ou ao Ministério Público, ou seja, chamado de controle externo. Então vai depender muito do que acontecer. Mas aí vai um parecer seu anexo, não vai? Meu vai, no caso, o despacho apenas, Sim. ratificando ou o relatório, o trabalho feito. Ou não, né? Porque o trabalho, na verdade, e a gente tem que dar mérito, vai ser do servidor. O servidor de carreira, concursado, foi feito realmente de forma independente, pensado, e digo, não inventei, não veio da minha cabeça. Peguei aquilo que existia, que vem funcionando no país. Isso é um patrimônio da prefeitura? Patrimônio da prefeitura. Eu acho que é do município, é maior do que a prefeitura até. É importante ressaltar para quem está em casa, Falcone, que depois de todo esse procedimento, né, que a controladoria vai tocar e o erário, né, o dinheiro volta para dentro do cofre público, né, depois do acordo, depois da verificação de que o ilícito de fato ocorreu, a controladoria vai encaminhar esse relatório indo para o Ministério Público, o cara vai responder na esfera civil, o cara vai responder na esfera criminal. Então, assim, não é, não, eu roubei, fui pego, agora devolvi o dinheiro, tá tudo certo. Não tem nada de tá tudo certo, não. Você vai devolver, vai pagar multa, vai sofrer uma série de sanções na própria prefeitura e isso ainda vai ser encaminhado para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Então, assim, é uma medida que depois que pegar 2, 3, 4, 5... na minha avaliação, vai diminuir muito o número de ocorrências. É didático. Exatamente. É didático. A ideia é fazer o pedagógico, o preventivo. Né? Para que o município que já está com pouca capacidade de investimento, ou quase nenhuma, em razão do seu endividamento. Né? Hoje a gente tem obrigatoriamente gastar 25% na educação, porque isso é lei, tem que gastar. Então você já pega aí 250 milhões, tem que ser gasto na educação. Mas não preciso gastar. Não, tem que gastar. Eu acho até que é uma falha da lei nesse aspecto, mas isso é um outro ponto para outro debate. O prefeito não tem o poder de não tem. manobrar com esses números. Não. 32% hoje é o que é gasto na saúde. Né? E você vê que a nossa saúde, comparado ao estado do Rio de Janeiro, aos outros municípios, é uma saúde realmente que tem um bom atendimento, um bom serviço prestado à população. Tem investimento. Investimento, inclusive. Por lei tinha que ser 15%. 15%. Bateu 32%. 32%. Pode ter falta de médico eventual, algum tipo de problema, mas está funcionando, né? E você tem hoje 43% na LRF de despesa do pessoal. De despesa do pessoal, ou seja, te sobra zero para investimento. Além das dívidas passadas, que você tem precatório para pagar. Impas. Então, o município ele realmente passa por uma situação de endividamento. Qual é o trabalho? É reduzir endividamento. Para que a gente possa, em algum momento, equilibrar a curva, né? Que a curva está assim, está caindo. A gente precisa equilibrar a curva para a gente voltar a crescer
e o município recuperar a sua capacidade de investimento. E aí não existe milagre, só existe uma solução: fechar os gastos, diminuir os gastos e buscar avançar para frente. E é isso, por exemplo, que a dona de casa faz. Você que está em casa sabe disso, né? Ah, calma aí, minha conta está muito alta, então eu vou cortar aqui minha TV, a cabo, meu telefone, vou cortar, vou reduzir a água. Olha só, gente, chuveiro agora, olha só, vamos usar em horários mais flexíveis aí para não gastar tanta luz. Então, assim, a gente começa a arrumar o jeito de diminuir gasto. Então, é isso que precisa. Ajustar a casa, reduzindo o gasto. Não tem outra forma. E para isso também você precisa fazer uma política preventiva de desperdício de gasto público. E tentar aumentar a arrecadação através de coisas que conscientizem a população como é importante pagar o seu IPTU em dia, como é importante pagar todos os seus tributos estaduais, municipais, para que esse dinheiro, baseado nessa nova visão que vocês estão conseguindo hoje transmitir, eu acho que é bacana demais, é uma visão de utilizar o dinheiro público sem que haja vazamento para outras coisas, né? O dinheiro colocado nos pontos de interesse através de racionalização de tudo isso que a gente vê no dia a dia aí na cidade. Você vê só, como que a autoestima do brasileiro mudou depois que a Lava Jato chegou e começou a prender as pessoas e a devolver o recurso que tinha sido desviado. As pesquisas de opinião mostram que as pessoas voltaram a acreditar mais na justiça do país, coisa que não tinha, né? Vinha numa curva decrescente, né? Então, esse projeto de lei, pela densidade dele, eu acredito que daqui a uns anos a gente não vai conseguir aferir isso de imediato. Sim, né? Até está porque, plantando, né? Exatamente, a gente está semeando agora, a gente vai colher isso num futuro bem próximo, se Deus quiser. Vai trazer ao Petropolitano a segurança, ou pelo menos a certeza, de que se ele encontra algum indício de irregularidade, ele vai ter aonde recorrer e que aquilo ali vai ser apurado de maneira séria. Que tem jeito, né? Que tem jeito, que dá para fazer certo. Entendeu? As pessoas me perguntam muito isso. Pô, mas você não acha que, de repente, na política, você não acha que está perdido? Não, não está perdido, não. A gente está num momento de virada. A gente está, né, agora que a gente começou uma transição para uma coisa boa, né, onde as pessoas pagam por aquilo, pelos erros que cometem, que é a hora da gente reforçar ali. Isso não vai dar em nada, está acabando. Acabou, né? Acabou. E aqui no município, com esse projeto de lei de iniciativa do governo municipal, reitero, né, aprovado por unanimidade pela Câmara, pelos vereadores da base aliada, da oposição, é uma sinalização de que o governo entendeu, a Câmara entendeu que o que é melhor para a cidade é a gente fazer uma gestão enxuta, com responsabilidade e de olho, olhando com lupa as contas públicas. Bem de pertinho. Exatamente. Falcone, se você me perguntar assim, qual o seu desejo hoje? Acho que sonho é muito alto, mas o desejo. Não, isso também. Eu ainda não tirei. Estamos aí. Pois é. Não tirei. Mas assim, o desejo é que a gente chegue em um momento, tipo 2035. Eu falei assim, quantos processos a controladoria abriu de par? Nenhum. É isso aí. Porque o dia que a gente falar que não abriu nenhum processo de par, há um forte indício de que a própria população passou a controlar o que está acontecendo na cidade. E aí, consequentemente, nós chegamos a um momento em que o dinheiro está indo efetivamente para onde tem que ir, qual seja, prestação do serviço público com eficiência e eficácia para a população. Então, assim, até uma das coisas que me motivou a aceitar a função quando o prefeito convidou e aceitar o convite do prefeito foi exatamente o Plano Municipal de Transparência, que não acabou ainda não, porque essa lei é um passo, vamos treinar os servidores e a partir daí é com os servidores, já não é mais com o controlador foi só vamos dizer assim, o botãozinho que deu start na coisa. A Câmara, os vereadores, o Fred que foi o relator, foram importantíssimos nesse processo, porque a Câmara entendeu, um processo, né, um projeto de lei que veio desde novembro, o gabinete analisou, enviou em janeiro para a Câmara, foi votado só agora não, foi votado agora porque era um processo realmente de conscientização complexo, precisava ter uma maturação nele. Então, assim, entenderam isso, os vereadores entenderam e aprovaram. Agora vamos fazer um outro passo, treinar os servidores. E aí há outros procedimentos. Se você falar assim, na verdade, em termos de atividade, qual é meu sonho? Minha função, meu sonho que eu tenho tentado gratuitamente, porque o município não tem dinheiro, consegui agora um sistema público gratuito, que é o CIAUD, para auditoria, está sendo implantado também. Mas meu sonho é conseguir o sistema do Estado do Espírito Santo,
da Controladoria Geral do Espírito Santo que a gente está tentando com eles também de forma gratuita. Porque é um sistema, por exemplo, em termos de portal da transparência, que tem uma maior participação da sociedade, tem uma maior interlocução com a sociedade. O prefeito já nos autorizou a buscarmos isso. Não temos dinheiro, então tem que ser cedido gratuitamente, através do chamado termo de cooperação. Então a gente tem aí, não tem vergonha de falar, com o pires na mão, entendeu? Com muita humildade, fala assim, poxa, o sistema de vocês é fantástico, tem interface com a população tem mais mecanismos, teria como nos ceder, porque é um sistema que custou para o Estado do Espírito Santo, foi desenvolvido pelo Banco Mundial, como projeto piloto, custou para o Banco Mundial 5 milhões de reais. Então é um projeto tem que ser para o município a título gratuito, porque o município não tem dinheiro. Então a gente precisa realmente buscar, ou senão, é o que a gente está fazendo. A gente olha lá o que eles têm de positivo e o nosso pessoal técnico aqui está adaptando dentro da nossa linguagem de informática, do nosso sistema de informática, aos pouquinhos. Bacana. Porque também a gente não pode tirar o sistema do ar. Então, se a gente implanta tudo de uma vez, o risco tira o sistema do ar e a gente fica sem portal. Tem que mudar a posição no bonde com ele andando, né? Ele andando. É trocar a roda com o carro andando. A gente vai fazer a primeira parada, mas o assunto no segundo bloco vai continuar sendo transparência, que é o assunto do dia. A gente volta em 1 minuto com nossas figuras ilustres aqui, Fábio Alves, e a bola da vez aqui, Fred Procópio. A gente volta já já. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Passadeiras a metro com as mais variadas estampas. Capachos personalizados. Pisos antiderrapantes, rendas a metro, plásticos em geral e seus acessórios. Lindas toalhas térmicas, você pode colocar uma por dia. Carlinhos Plásticos, 2243-5575, Rua do Imperador, número 42. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Passadeiras a metro com as mais variadas estampas. Capachos personalizados. Pisos antiderrapantes, rendas a metro, plásticos em geral e seus acessórios. Lindas toalhas térmicas, você pode colocar uma por dia. Carlinhos Plásticos, 2243-5575, Rua do Imperador, número 42. Voltando com Abrindo o Jogo, o papo aqui no intervalo são coisas que não podem ser comentadas, né? Então a gente vai seguir de maneira séria e objetiva. Doutor Fábio, você foi eleito o homem mais simpático da Prefeitura de Petrópolis? Não teve essa eleição, não. Teve não, né? Não teve não. Tava mais fácil ele ganhar um esteticamente bonito do que o mais simpático. Sua mãe tem sofrido muito também? Não tem? Agora, assim, o que a gente vê, principalmente, Falcone, que a gente fica gratificado, é ver assim, a gente conseguir colocar nossa pasta funcionando. Né? Isso é um resguardo da seriedade e da
como é que eu vou te dizer, eficiência dos serviços municipais? Isso é um resguardo? Eu acho que é mais do que um resguardo, né? Eu acho que isso é acompanhar o que a população há muito tempo ansiava e que começou a se transformar a partir de algumas ações da Lava Jato. Era uma caixa preta? Federal. Isso era uma caixa preta? Não, eu não digo que é caixa preta, não. Eu digo que era muito mais uma questão seguinte de vontade política. E aí, da onde nasce a vontade política? Nasce do líder. E o líder é quem? É quem recebeu o voto. E a gente vê isso, uma vontade que também não estaria nada acontecendo se o prefeito não quisesse. Sim, sem dúvida. Ele poderia pegar o projeto e nem enviar para a Câmara. Não, aponta esses recursos todos para outra direção. Exatamente. Tá? Então, e também uma vontade política do Legislativo. Porque se o Legislativo também não quisesse, tinha reprovado a lei. Mas qual é a vantagem que o prefeito vê em ser, a rigor, autofiscalizado? Porque eles estão fiscalizando o prefeito, não é isso? Sim, sim, também. Sim. Isso é para fiscalizar o prefeito lá na ponta. É entender efetivamente que é o caminho. É um caminho que não é ele, pessoa. É um caminho que é a instituição. E a instituição município que efetivamente passa por cima de qualquer pessoa. É o momento do Brasil que não tem caminho de volta? Espero que sim. Eu acho que sim. Eu acredito. Eu acredito muito mesmo. Porque, Falcone, antes a gente via determinadas coisas acontecerem e todo mundo achava normal. Hoje as pessoas já sentem uma certa estranheza. Né? Todo mundo olha e fala assim, pô, mas isso não é cabível mais. Né? A gente vê dentro da Câmara desconforto entre vereadores, né? Por divergências enormes de opinião. De dizer, olha, isso, desse jeito aqui, sem chance, se botar no plenário eu vou derrubar. E aí começar já a trabalhar a cabeça dos outros pares. Não votarei como o senhor, meu pai. Não votarei. Exatamente. Eu vou dar uma... Então, assim, está muito mais acirrada a discussão, né, do que era antes. Eu acho que, assim, vou dar um exemplo que está em voga na imprensa nacional, que é da reforma da Previdência. Sim. Todo mundo concorda, eu pelo menos concordo, que a reforma da Previdência é necessária. O ponto é de que forma. Então você vê que o debate no Congresso não é vamos embarrear a reforma, não vamos aprovar a reforma. Não, a reforma todos concordam que precisa. O que se discute hoje lá de maneira madura é de que forma vamos aprovar a reforma da Previdência. Agora, uma pergunta ruim. A reforma da Previdência, ela precisa ser feita. Eu, por exemplo, discordo do modelo que está sendo proposto. Concordo que ela precisa ser feita. Discordo do modelo. Mas você, como controlador, você admitiria o que eu ouvi nos últimos dias, que o governo está distribuindo emendas parlamentares para, vamos dizer assim, amaciar o coração dos nossos deputados? É isso que eu acho que a população não quer. E eu acho que quando se divulga, aí eu te pergunto o seguinte... É o caminho da contramão. Mas você vê como é que o Brasil está num caminho que não tem volta. Antigamente isso era feito e não era noticiado. Ou era noticiado só depois da votação. Você tem razão. Foi dado transparência ao que está acontecendo, porque, de um modo geral, quem divulgou e outras pessoas apoiaram, fizeram o quê? Não aceitamos isso, queremos transparência. Não, e deu elementos para o povo, que é quem os elegeu, terem um julgamento. Não é verdade? Poderem fazer um juízo de valor do que os seus representantes estão fazendo lá. Você vê o seguinte, a reforma da Previdência, eu acho que seria muito mais simples se fizesse talvez algo com uma... Porque quando a gente fala de transparência, a gente tem que falar também na linguagem levada à população. Sim. Se for muito rabuscada, ou juridiquês, para dizer nada direito, a gente fala juridiquês, não adianta. A população, tem os números lá, tem as informações, mas está no juridiquês. Eu preciso traduzir esses números, né? Eu preciso refinar esses dados, essas informações. Então, por exemplo, o que a gente precisa de reforma da Previdência de modo geral, e acho que nisso também muita gente é consenso. Mudança de idade, regra de transição para quem já paga e já está há muito tempo no sistema. As pessoas falam 16 anos, não, 16 anos não. Tem gente que paga desde os 14, que nós temos que lembrar que você, Falcone, acredito, eu, por exemplo, sou de uma época que a gente tinha carteira assinada a partir dos 14. A minha carteira está lá carimbada desde 14 anos. A minha foi carimbada pela Aviação Imperial. Então, assistente de manutenção. Com 16 na papelaria Ubelisco. Vou até mandar um abraço para o Zezé Amaral. Então, assim... o Zezé é uma grande figura. As pessoas discutem dos 16 anos, mas na verdade aos 14. Então, assim, a gente tem que ter em vista o seguinte, o que a gente precisa? Idade, regra de transição e teto. Teto para aposentadoria. Então, por que estão discutindo todo o restante na Previdência? E outra... Começaram a discutir custeio no sentido de capitalização para levar para os bancos. Olha só,
desvirtuaram o debate. Então, todo mundo, eu acho, que está hoje consciente, em razão dessa transparência e informação, que a reforma da Previdência é necessária. Eu concordo com a reforma da Previdência. O X da questão é... Como? E uma coisa que é importante também, principalmente para você que é um rapaz jovem e tal, está com a vida toda pela frente aí, e tem o poder de, nesse momento, me fazer a resposta. O negócio do dinheiro que foi oferecido pelas emendas não é uma volta à velha política? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de Um dúvida. negócio que, né? Todo mundo falou não, nunca mais, e agora voltou. Não. Aí você vê de volta ao cenário político, né? Toma lá da cá. Toma lá da cá e o interesse dando que se individual recebe. se sobrepondo ao interesse coletivo. Que é o que eu acho que a sociedade já rechaçou nas urnas aí na última Bem, eleição. verdade que as emendas parlamentares, se elas forem feitas de forma correta, vai beneficiar alguém. A não ser aquelas emendas antigas, que o cara tinha uma faculdade lá em Bananal, que ele recebia o dinheiro do governo federal, e aí botava na própria instituição dele. Você conhece essa história, né? Aqui em Nova Iguaçu, enfim, Sim, tem muitas histórias. Mas quando a emenda é utilizada, por exemplo, que você falou, você fala bem, para ajudar a manter um hospital público. Bacana. Vem dinheiro do governo federal para ajudar um hospital público, para ajudar uma escola. Preste-se conta. Exatamente. E hoje é o que a população quer e eu acho que é isso que não tem mais Coloque volta. um doutor Fábio lá controlando essa encrenca. A política da transparência. No momento que você começa a dar informação, a refinar, e veja, eu acho que o primeiro sistema de controle, o mais eficiente, vou repetir isso, é o da sociedade. É a sociedade analisar o seguinte... Opinião pública. Às vezes, mas olhar todo o município, olha o teu bairro, pergunta lá o que está sendo feito no meu bairro. Eu quero saber qual é o investimento que vai ser feito no meu bairro. Ali ele já está ajudando a controlar. Que se cada bairro fizer isso, cada bairro tiver alguém ou um grupo que está... Vai ficar difícil. Olha só, você na hora que junta, você controlou o município inteiro. E aí você vê, se cada cidade perguntar isso do Estado, e se cada Estado perguntar isso da União, eu gerei uma gama de sistema de controle que não tem como ter falha, porque ainda que alguém aqui na ponta esqueça de perguntar, o outro lá de repente perguntou. Exatamente. Então você passa a ter um... Porque o controle interno, ele é muito mais do que o controle interno, é um sistema. Né? Igual nós temos nosso organismo é um sistema, né? Que nós temos as células, né? Nós temos... Tomara que vire um Big Brother, Exatamente. todo mundo participando, todo mundo com seu telefone tirando foto, mandando e usando de boa fé as redes sociais. De boa fé. Exatamente. Não adianta também ficar na rede social, isso é importante. Porque senão desacredita o sistema de controle. Factoides. Ficar lá botando memozinho, porque hoje aconteceu isso e aí não aconteceu, não foi aquilo, porque tinha algum interesse, ou porque era uma briga política. Isso não vai, né, a fake news, isso não vai levar à credibilidade do sistema. Fiz uma conta de multiplicar muito simples. Quantos deputados são? 500 e poucos? 513. Vezes 40 milhões para cada um? Quanto é isso? É um número que, né? Já pensou o poder que isso vai ter se for utilizado de forma não objetiva? Olha só, nós estamos com as contas públicas negativas. Como é que a gente vai pegar bilhões, porque isso dá bilhões. Vai no cheque especial. Isso dá bilhões. Como é que a gente vai pegar as contas públicas e vai jogar, e vai cobrir o rombo das contas públicas com essas emendas? Porque todo mundo esquece do seguinte, tudo bem, o município tem as dívidas do município com os fornecedores, com a Previdência, precatório e tudo. Aí na casa de 700 milhões. 776 foi o que o governo menos assumiu. do que uma arrecadação. Um pouquinho menos do que a arrecadação. O estado do Rio de Janeiro tem a dívida dele, que, salvo engano, tinha batido 14 bi. Aí a União tem a dívida dela. 140 trilhões, sei lá, um negócio desse. Bilhões. 140 bi também, que é um negócio surreal. 140 bi foi o do ano, está chegando a 1 trilhão. Está chegando a 1 trilhão. Mesmo. O acúmulo é 1 trilhão. Só que dentro dessa dívida da União, tem a dívida dela também com os municípios, porque não houve o repasse. Aí tem a dívida com o Estado, tem a dívida do Estado com o município, né? As UPAs aí ficaram sem receber recurso há muito tempo. Parece que o governo é que bancou, né? O governo tirou desse orçamento que já não existia, inventaram dinheiro para custear isso. Vamos a algo muito próximo à nossa realidade aqui. Os servidores tiveram risco.
em 2016 de não receberem salário. Chegaram ao final sem receber o quê? O 13º. O governo atual assumiu em 2017, janeiro, o quê? Ajeitando, pagando o resto do 13º, mas ficou a dívida de reposição, porque muitas das verbas para pagar o 13º foram tiradas por bloqueio judicial. Né? O juiz entendeu que aquilo era mais importante, a gente, né, entende que o juiz até acertou ali, foi, o servidor precisa receber. Só que o município, o gestor assumiu tendo que repor dinheiro. Então, o atual governo assumiu tendo que pagar dívidas. Já entrou devendo. Já entrou devendo. E tendo que repor porque era verba carimbada. Senão gerava... o município entrava no cálculo. O que é o cálculo? É o Serasa dos municípios e não vinha repasse de dinheiro para o município. Se eu já estou devendo e não vem dinheiro... Entrou na lista negra, esse aí é mal pagador, não dá dinheiro para ele. Então você imagina, hoje nós temos o risco da União, a União falou isso claramente, de a partir de agosto não pagar salários. O Estado ficou meses sem pagar salário. Hoje fala que há risco. E aí, se eles não pagarem o salário, eles vão para repassar o dinheiro para os municípios? São 5.800 e poucos municípios no Brasil, mais de 5.800 municípios. Esses 5.800 municípios vão receber as verbas até o final do ano, porque tem que receber. Então, você gera esse efeito cascata, essa bola de neve. Castelinho de carta, né? Uma coisa encostada, desmontou o preço. E aí não é a única solução, mas ajuda. É exatamente a participação da sociedade em política de transparência. Não é só na hora de votar é importantíssimo, mas é também na política de transparência, de acompanhar o que está sendo pago, o que está sendo... né? E entender que nem sempre vai ter dinheiro para investir mais. E tem um detalhe, aí é importante a gente ressaltar para quem está em casa. Já foi extinto 21 mil cargos comissionados no governo federal. Olha. 21 mil cargos comissionados. Botar um salário entre um e outro, aí, sei lá, 3 mil. Não, foi cargo federal, não tem salário. Não tem salário baixinho assim, não. É 6 mil para cima. É 6 para cima. Se você botar direitos trabalhistas e tudo, vai dar 10 mil reais. 21 mil vezes 10 mil reais, faz a quanto aí? Da 2 bi? 2 bi não. 210 milhões. 10 milhões por mês. É um dinheiro bacana, hein? É um dinheiro. Então, assim, é importante que quem está em casa entender que os esforços estão sendo tomados. Mas virar esse jogo vai exigir muito mais esforço. Muito mais esforço. As coisas têm que ser mais radicalizadas. Vai ter que ser. Não vai ter muito jeito. Não vai ter outro jeito. Então, é importante a gente ressaltar isso para quem está em casa. Porque fala assim, o país está endividado, mas o Brasil sempre teve dívida, a gente sempre teve dívida. Não. A gente chegou no limite. A gente não tem mais como brincar, não dá mais para arriscar. Qual é a direção da ação? É de cima para baixo ou de baixo para cima? As providências têm que começar a ser tomadas em âmbito federal ou o município é que começa a dar bom exemplo, na sua visão? Eu tenho uma opinião, você vê, as grandes mudanças que o Brasil passou emergiram, saíram da sociedade, né, lá de baixo, dos movimentos sociais. Cara pintadas. Exatamente. Uma mais recente, a lei do ficha limpa. Sim, bacana. Para nós foi um avanço. Boa lembrança. Foi uma lei de iniciativa popular. A lei veio de baixo para cima. A rejeição a um determinado partido político, na eleição presidencial. Veio de baixo para cima. Não vamos falar então, o partido. Assim, a sociedade vem ainda muito esgotada, cansada, às vezes desesperançosa, vem demonstrando tudo isso. Você usou uma boa palavra, desesperançosa. Desesperançosa. Vem demonstrando isso na urna. E está na hora de demonstrar isso também com as contas públicas. Não dá mais para tolerar Marajá. Entendeu? Lá atrás a gente teve o Collor, que era o caçador de marajás, e acabou do jeito que acabou. Mas a gente precisa que a sociedade ajude a empurrar essa mudança. Porque, por exemplo, para alguém se aposentar ganhando 30 mil, a dona Lúcia lá do Carangola, minha vizinha, tem que se aposentar ganhando 900. Não tem jeito. Só que aí ela vai pagar a conta de luz, na conta de luz incide o ICMS, igualzinho para o cara que ganha 30 mil, o ICMS bate na conta da dona Lúcia também, que é 25%. Mas é proporcional, cada um, mas é 25%. Então, assim, a gente precisa que a sociedade entenda também, e aí ajude a impulsionar isso, de que... Desigualdades sociais, né? Não dá mais. Não dá mais. Está muito grosseiro, entendeu? Está muito grosseiro. E aí, opressor, né? Está opressor. A gente precisa, assim, além de reduzir custos, aí a outra ponta, melhorar a receita. O Brasil acho que não tem espaço mais para criar novos impostos. Eu sou o primeiro para a rua, se alguém falar que criar imposto, eu sou o primeiro para a rua. Mas a gente tem espaço para melhorar a arrecadação aonde as pessoas não estão pagando os impostos.
Vamos dar exemplo do município IPTU. Né? Recentemente saiu uma reportagem mostrando isso, que o município tem algumas áreas nobres em que as pessoas não cadastraram seus imóveis. Que bacana, hein? E aí não Gente paga o rica, IPTU. Não é Então, comunidade, assim, não, é condomínio. A gente precisa melhorar nossos procedimentos de arrecadação, sem criar novos impostos, e gerar um ambiente econômico viável para que as empresas voltem a contratar e voltem a abrir no país e a investir no país. Porque quando investe no país, ele não investe no Brasil. Ele investe mais do que isso. Ele investe no estado e no município. Porque quando vem uma empresa, ela não vem para o Brasil. Ela vem para o município tal. Então, o município está recebendo, que vai gerar receita. A primeira pro estado. relação é com o município. A primeira relação é com o município. Eu vou dar um exemplo Então, a gente de uma precisa empresa nossa. Agora, disso. Só para apimentar ainda mais, imposto sobre imposto é o que acontece no Brasil. Isso não dá para aturar mais. Existe alguma chance da gente no futuro aplicar um negócio parecido com o IVA, que é utilizado na França, imposto único? Eu acredito que sim. Eu acredito Você acha que sim. isso é um caminho viável? É um caminho viável, não para esse momento atual. Porque o governo precisa primeiro arrumar a casa. Ele está com dificuldade Se ele tiver ainda uma de mudança varrer o chão. radical Ele não assim- está conseguindo varrer o chão, não está entendi. conseguindo pintar a parede que o embolso caiu. Então não dá para ele pensar numa reforma estrutural. Ele não consegue fazer isso agora, não tem braço. nem Tirar perna lá pra de isso. baixo, não consegue. Não consegue. Agora, é importante, tudo isso que o Fábio falou, dos bairros poderem monitorar, né, as contas e os investimentos no local. Minha tia mora nos Estados Unidos há 20 anos. Que cidade lá, que ela mora? Ela mora em New Jersey. né, New Jersey, do lado de Nova York. do lado de Nova York, né, onde Across the tudo bridge, pulsa. do outro lado da ponte. tudo pulsa lá, onde tem vida 24 horas. E lá, o IPTU deles, coisa que a gente aqui não consegue, né? Constitucionalmente a gente é impedido de fazer isso, o IPTU deles é regionalizado. Então, por exemplo, quando uma indústria vem para o bairro, vou dar um exemplo do meu bairro, do Carangola, a comunidade inteira vibra, porque com a arrecadação do imposto daquela indústria ali, o imposto dali só vai ser utilizado naquele raio do bairro. Entendi. Então, melhora o posto de saúde, melhora a creche, melhora a escola, porque o dinheiro não pode sair daí para ir para atender outro bairro. Então, isso gera, né, uma facilidade maior de controle, gera uma certa desigualdade de toda forma, mas gera uma capacidade maior de controle, coisa que aqui a gente não tem. Né? O IPTU, eu paguei o IPTU aqui, Rateia e vai pronto, para um caixa único e dali o governo decide para onde isso vai ser colocado. Então é importante a sociedade também ajudar a nortear o governo daquilo que está sendo utilizado. Baseado no que se fala poder discricionário, não é isso? A gente precisa, dentro disso, Falcone, dentro da ideia de reforma tributária, que é importantíssimo, e isso o Bolsonaro, né, o presidente vem falando disso, o governo federal vem falando disso, é a parte de rever o chamado Pacto Federativo. Sim. A maneira com que o dinheiro é distribuído. Distribuído entre os municípios, para onde vai, de acordo com o recado. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, a gente tem o royalties, que hoje, em razão da lei que foi aprovada, acabou com o Rio de Janeiro, porque o trabalho é feito aqui, a exploração é feita aqui, o petróleo está aqui, mas o dinheiro vai para o Brasil inteiro. Não fica no estado para que o estado possa investir. O risco de um gente vê o desastre está empobrecimento do todo estado do Rio. aqui, né? A gente ressaltar isso. Porque se tiver um... Entendi. O risco Um do desastre tá vazamento tudo aqui. monumental de Vazamento de petróleo, um óleo. desastre ecológico, Você o acaba ônus com todas fica as com o praias, já estado do pensou? Rio. Acaba com a praia de Copacabana, de Ipanema, do Leblon, da Barra da Tijuca, acaba com aquilo tudo, acaba com Campos, e aí no fundo o dinheiro está espalhado por um monte de estado que não As vai benesses Mas não nada, investiu em longe, preventivo. exatamente. Como é que eu investi em obra preventiva se o dinheiro não ficou para investir? É verdade. E o Estado perdeu a capacidade de investimento. Agora, a gente já falou um monte de coisa difícil, vamos dar uma aliviada. parecida agora. E existe, é claro que isso que eu vou falar aqui já é a parte cultural engraçada do programa. Existe algum risco da gente ter um golpe de Estado com o general Mourão? Vocês já viram o que está sendo falado aí? Eu não Qual é a acredito opinião de nessa- vocês a respeito desse vice que foi aos Estados Unidos, agradou, um cara que tem opiniões interessantes, às vezes ele usa um senso de humor bacana, é um vice que está dando comentário, né? O que vocês acham do general Mourão? Vou dizer duas coisas. Primeiro, não acredito,
num golpe agora. Não acredito, acho que o Brasil, já passou por momentos mais difíceis. Não né? tem esse... O momento do impeachment foi muito mais difícil do que né? agora. Não tem. Entendeu? O momento do impeachment foi um momento muito mais delicado do que o de agora. E isso não aconteceu. Então eu não vejo um cenário propício a isso. E apesar de não ter sido, não sou do partido Bolsonaro, não fui para a rua no primeiro turno fazer campanha para ele, nada disso, mas é o comandante do avião. Então, assim, eu torço para que ele consiga manter o avião voando. Se cair, vai todo mundo junto. Porque se cair, eu caio junto. Né? A senhorinha que está em casa cai junto. O empresário riquíssimo do Brasil cai junto. Então, assim, óbvio que o empresário está arriscado subir em outro avião e ir embora. Mas, para a gente que é cidadão, é importante né, a gente também não se deixar levar por tanta notícia atravessada, né? A gente focar no que é melhor para o Olavo de Carvalho. Olha só, o que acontece? Os pensadores de botiquinho, eu tô legal. Não rebaixa o rapaz assim, ele é astrólogo. Ele é astrólogo. Ele é diferente. Aqui, o que eu vejo? Primeiro, a gente... Vamos voltar à linha de que o caso do impeachment da Dilma, o impeachment do Collor, que o Collor também foi impeachment. Foram golpes? Não foram. Aplicação da lei. Se aplicaram em exagero, se não aplicaram, é outro debate. Então não foi igual. Se foi traição, também. Né? Não vejo uma intenção do general Mourão de assumir presidência. Agora, por que ele está chamando a atenção? Ele está chamando a atenção por ser uma pessoa extremamente preparada. Eu não posso partir do pressuposto, e aí eu tenho que ficar feliz, porque eu tenho um presidente que eu votei nele, eu estou declarando meu voto, eu tenho um presidente que, eu gostaria que estivesse lá e está, e tenho um vice que é reboque, é extremamente preparado, inclusive para aconselhar o presidente. Então, a população brasileira tem que pensar o seguinte, eu tenho um presidente que eu quis, e tenho um vice extremamente preparado para ajudá-lo. E quem está fazendo toda essa intriga? Quem está fazendo que talvez quem esteja com ciúme. Ciúme de imaginar o seguinte, eu vou ser o conselheiro do presidente. E no final o conselheiro do presidente, mais do que natural, é o vice. Você foi muito próprio. Sim. É o vice, que é um cara extremamente preparado. Ou seja, o Brasil não tem... A população que fica gratificada de ter um presidente que queria e um vice que é preparado. É isso mesmo. E um vice que é preparado, extremamente qualificado, extremamente inteligente. E conhecedor de economia, é um economista. Bacana. Conhecedor de economia. Dá uma aula de contas públicas. Estou falando por quê? Eu tive o prazer de uma palestra dele, 1h20, ele falando sobre economia e o problema das contas públicas da União. Ele estava amarrado em papel ou estava no peito? Ele estava com data show e slides com gráficos do mundo. Então não tinha direito de errar. Não. E mais, apontando... Por que o Brasil não é um ambiente econômico viável para as grandes empresas multinacionais? Amigável. E por que não é um país amigável? Não é só por causa das contas públicas, não. Porque não é um país seguro. Ele mostrou que na América Latina hoje, por exemplo, somente 2 países estão em condições de ambiente de investimento. Colômbia e Chile. Todos os demais não, e não é por causa das contas públicas. É por causa, efetivamente, da segurança. O Brasil está qualificado na mesma faixa que a África. Risco de roubo de transporte, de carga, né? Então, assim, violência, o custo do seguro em razão desses assaltos. Fábio, tudo é muito bacana quando o assunto é segurança, mas a gente está aqui à distância. Há uma semana atrás, o meu filho Jaime estava numa festa de aniversário do menino, num bar ali, pé da Glória, no Rio de Janeiro, tomou 2 tiros. Explica isso? O teu filho? 2 tiros. Porque chegou um menor, em torno de 16 anos, foi roubar a bolsa da namorada do meu filho, a Luz Marina, e o meu filho reagiu. Aí o menino roubou outra bolsa, saiu correndo, foi para um local lá do lado de fora, onde tinha um comparsa dele armado e apontou, não, foi aquele ali. Bum, bum. E aí? Porque eu quis atirar. É isso. Como é que faz isso? Então... O fato da gente hoje viver numa cidade onde a gente ainda não tem esse tipo de problema é que me faz valorizar mais ainda o seu trabalho, Fred Procópio, e o seu trabalho, Fábio Alves. Porque o maior patrimônio que a gente tem hoje para criar os filhos da gente é a nossa cidade. Sim, Petrópolis comparado com o país, é uma cidade
a gente, como petropolitano, a gente tem que colocar, cara, a minha cidade realmente é privilegiada para criar. Tanto que o petropolitano não quer ir embora. E a gente faz força. Durante muito tempo teve uma migração do Rio por causa da economia. Tem os empresários que são teimosos, assim, tipo esse que vos fala aqui, que mantém há 18 anos essa atividade aqui, dando emprego, com dificuldade, tocando o barco. É isso. Eu esqueci de dizer, o meu filho vai muito bem, obrigado. Que bom. Né? A parte boa. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência ruim para ele e ruim para os familiares. Sim, claro. E quando a gente vê isso na pele, a gente dá mais valor para a cidade que a gente mora. Então, é nesse ponto, Né? Falcone, você deu um relato aqui teu pessoal, para a pessoa de casa, né, ter essa noção, porque às vezes a gente também não sai da cidade, a gente não tem noção do que está acontecendo lá fora. É que talvez haja essa coisa de A ou B ficar falando do vice. O vice não quer ser presidente. O vice quer ser vice. Só que ele é um vice qualificado, ele não quer ser uma rainha da Inglaterra. Exatamente. Ali, até porque ele é extremamente qualificado. Ele conhece os números de economia, ele conhece os números das contas públicas. Conhece o Brasil. E conhece o Brasil. Não, Ele conhece o Brasil. ele tem, além da capacidade técnica, ele tem um negócio que para governar o cara precisa ter, que é disposição. Para tomar pancada e continuar em pé. Pô, e outra coisa também... Porque governar um país desse tamanho, com toda a complexidade que ele tem que ser alguém que aguenta a pressão. E tem um negócio também chamado verve. O cara tem aquele clique, ele tem a resposta em cima da ponta da língua. Né? Para todos que viram, você falou da viagem dele aos Estados Unidos, para quem viu o vídeo e a resposta dele quando perguntou a ele sobre se ele acha correto ser vice-presidente, já que o Geisel assumiu o poder e depois disse que os militares tinham que deixar o poder e deixaram para os civis quando entrou o Tancredo na nossa, né, na transição. E ele perguntou o que ele achava disso. Ele respondeu: eu fui eleito e o Geisel não. Você falou na resposta rápida. Eu fui eleito. Isso é democrático. Ganhou a plateia, na hora. Tem algo mais democrático. Eu fui eleito e o Geisel não. Ponto. Assim, Ponto. Acabou a resposta, ele não precisa nem E ele é tão disciplinado que ele fala: o presidente é o Bolsonaro, eu sou o vice. Agora eu sou o vice, vou ajudar. E eu acho que o Brasil ganhou, porque passou a ter um presidente que a população, a maioria, votou e quis, eu votei e quis. Claro. E passou a ter um vice extremamente qualificado, e aí dentro do que a população queria, que não é da linha política, E é que da a linha gente, técnica. e que a gente, Exatamente. que a gente seja bastante feliz com ele, né? Sim, que os dois venham até o final, que os dois terminem seus mandatos, porque isso também é saudável para a democracia. Claro. Chegou o nosso deadline aqui, chegou o finzinho da nossa entrevista. Eu só tenho a agradecer muito vocês. O Fred foi estreante aqui nessa posição. Acho que você nunca esteve comigo aqui, não, né, Fred? Ainda não. Nunca esteve aqui. Tive em outros programas da rede, Desculpe as bobagens, né? Não, que eventualmente isso, a gente fala uma bobagem ou outra. Mas eu queria agradecer muito o tempo de vocês e a disponibilidade de vocês estarem aqui, trazendo as respectivas expertises para que a gente pudesse falar para o pessoal em casa que esta não é uma nau sem rumo. Existe controle, existe boa vontade em se melhorar cada aspecto aí da nossa cidade e que está na mão de gente de bem. Isso para mim é fundamental. Fred, Falcone, obrigado pelo Saúde carinho, por pelo você. espaço. Para a gente poder também noticiar as coisas para a sociedade. Fundamental, né? Para quem está em casa, para quem está em casa poder entender que as coisas não estão perdidas como parece. E no seu Tem caso, gente lutando ainda. No seu caso particular, então, mudar. você vê um cara que você está ocupando uma cadeira na Câmara Municipal muito maltratada anteriormente. Verdade, então a gente tem que verdade. te dar voz para que você possa mostrar que existe um negócio chamado diferencial. Você trouxe um diferencial. Mesma coisa do Dr. Fábio, que veio também com uma maneira muito democrática de lidar com os seus colaboradores de trabalho lá e até com o próprio prefeito. Prefeito? Não. Prefeito? Isso não dá. Sim. Isso Prefeito? não dá. E é isso. E eu agradeço a você aqui a abertura. Quero dizer mais uma vez que esse projeto e toda essa política de transparência não estaria ocorrendo se não fosse a ação, né, do prefeito Bernardo Rosa, a intenção dele de implementar realmente isso, de fazer isso acontecer, e da Câmara dos Vereadores, que foram... A gente foi testado 3 vezes na Câmara e as 3 vezes a Câmara aprovou os projetos. Respondeu. Foi do Conselho, do Fundo e da Lei do Parque. E as 3 vezes a Câmara, por unanimidade, aprovou e entendeu a importância dos projetos de lei para
o município, para o cidadão, e que vai ficar, como você comentou bem, Falcone, como patrimônio para o município. Beleza. Eu fiz questão até, Falcone, 10 segundos, fiz questão até de frisar que os vereadores da base aliada e da oposição votaram a favor do projeto anticorrupção, porque a casa passou por um momento muito difícil. Muito ruim. Né? Para quem está em casa, eu assumi no lugar do vereador Dudu. Então, por isso que o Falcone fez essa menção aqui. E depois de tanto escândalo, depois de tanta tristeza, a gente vê a Câmara trabalhar em prol de coisas boas. Engrenadinha, né? azeitadinha. Exatamente, né? exatamente. Com alguns componentes novos, como é o seu caso, como é o caso do Ingo, Jamil, Ingo, Lessa. Jamil. Então, tem muita gente que está indo para lá imbuída do melhor espírito de acertar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Pessoal de casa, muito obrigado por vocês terem assistido mais essa hora e um pouquinho, a gente passou um pouco, mas eu acho que vale a pena, o conteúdo foi muito bom e vocês vão poder identificar iniciativas até então nunca praticadas, tanto no governo municipal, no executivo, como na Câmara Municipal. Então valeu muito a pena a gente ter essa hora e 10 aqui de programa para que vocês fossem melhor informados. Lembre-se, informação é tudo. Fake news, você compara com vários veículos ao mesmo tempo e você tire a sua conclusão. Grande abraço e a gente se vê nas reprises. TVC 16. Aqui você se vê.